vencedores que buscam a Deus. Somos jovens enriquecedores que conhecem. Olá, amados, sejam bem-vindos. E hoje nós preparamos um programa com muito carinho, com muita dedicação, para abençoar você e sua família. Esse programa está sendo regado com oração, para que Deus fale profundamente ao teu coração. A depressão, a doença, a tristeza está chegando ao fim, porque o programa Gerados para Vencer começou e entra na sua casa, trazendo boas novas de Deus. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Onde era a tristeza que verá, a dupla honra me ornar, me ornar. Com boa só vai celebrar uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Que era a tristeza que verá, a dupla honra me ornar, me ornar. Com boa só vai celebrar uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora, é chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande. Minha festa, Jesus, tá no céu. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aqui está conosco o professor presbítero da sua igreja, no corpo do presbitério, Igor Miguel, judeu messiânico. Amém, meu pastor, muito obrigado. Não precisa. Queridos, é uma alegria muito grande, uma satisfação estar nessa comunidade, comunidade dos santos, aqui reunida em Cabo Frio, o Centro Evangelístico Internacional. Muitos anos que a gente vem a Cabo Frio, esporadicamente, de Belo Horizonte. Eu sempre passei aqui na frente, na Teixeira e Souza, e a gente admirava essa obra, né, a expansão dessa obra. Temos muitos amigos que estão aqui nessa comunidade, amigos de fé, que cresceram conosco na fé. Eu fiquei tão feliz de ver a Julinha cantando aqui na frente, né? O Pedro também é parte dessa comunidade, nosso irmão Everson, que é nosso aluno. Tem mais um presbítero aqui que está estudando conosco no nosso curso de teologia à distância, né? Eu louvo a Deus porque é uma comunidade que cresce no poder e na palavra, e isso nós sabemos que é fundamental, né, para a nossa dinâmica espiritual perante a presença de Deus. Eu queria orar um pouco por você, pela palavra do nosso Deus. Magnífico Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em nome do teu Filho Jesus, nós nos colocamos perante a tua presença com um coração voluntário, absolutamente dependentes do teu Espírito, dependentes da tua misericórdia, dependentes da ação impetuosa, descomunal, sem medidas do teu Espírito Santo, porque Ele opera em nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, não sabemos falar como convém, mas compete a graça soberana e irresistível de Deus operar nos santos. A tua palavra
e as tuas revelações prometidas aos profetas, aos apóstolos, à igreja do Senhor espalhada na face da terra. É a nossa oração sincera, em nome do teu Filho Jesus, e nós dizemos amém. Pode se assentar, querido. Eu queria meditar com você num texto que para você parece um texto extremamente simples, né, e para nós, mas é um texto desafiador. Gostaria de que você abrisse a Bíblia em João capítulo 10, verso de número 10. Esse é um texto clássico de Jesus. Tenho certeza que você já leu esse texto, tenho certeza que você já ouviu sobre esse texto, mas nós vamos aprofundar a compreensão dele, para extrair desse texto riquezas para a nossa fé e a nossa espiritualidade. Eu só quero chamar a atenção, porque eu falo isso muito para meus alunos: desconfiem dos versículos óbvios. Desconfie. Existem versículos que parecem muito óbvios. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses versículos não são tão óbvios assim. São versículos carregados de revelação. São textos bíblicos, afirmações de Jesus que são carregados de poder transformador. Às vezes nós perdemos a concepção do que é o Evangelho, a profundidade do Evangelho, o impacto transformador do Evangelho, porque nós perdemos a verticalidade, a profundidade do que significa a palavra de Deus. E Jesus, em João capítulo 10, verso 10, ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Pessoal, muitas pessoas perguntam para mim: Igor, que texto lindo, né? Nós sabemos que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mas algumas pessoas, quando eu faço essa pergunta para elas, não conseguem entender isso. Vou fazer uma pergunta. O diabo cria. O diabo cria. O que você acha? Não existe um texto na Bíblia que diga que Satanás cria. Ele não tem o poder criativo. Só existem dois seres no universo que possuem a capacidade de criar. Um é Deus, que cria do nada, e o outro é o homem, que cria do que já foi criado. Satanás não tem o poder e não tem a capacidade de criar absolutamente nada. O que Satanás faz, unicamente, é distorcer o que já foi criado, é manchar o que foi feito, é destruir e privar aquilo que Deus e os homens criaram. Mas ele não tem a capacidade criativa. A capacidade criativa foi dada a Deus e ao homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Satanás não tem poder criativo, ele tem poder destrutivo. Destrutivo. Quando nós entendemos a atuação de Satanás de roubar, o que é roubar? Roubar é privar o outro daquilo que lhe é por direito. Isso é o que ele faz. Deus te deu uma série de direitos, Deus te ampara pela palavra a ter uma série de direitos, e Satanás trabalha para privar o homem daquilo que lhe é por direito. Isso ele faz. Satanás veio para matar. O que é matar? Aí eu vou pular isso, que eu vou falar de morte daqui a pouco. E o que é destruir? Se não, Satanás olha para alguma coisa que foi construída ou por Deus ou pelos homens, e ele não tem o poder de criar. Então ele vai nessa coisa criada, seja por Deus ou pelos homens, e ele tenta destruir, ele tenta desestruturar aquilo que foi criado por Deus. Eu cito um exemplo muito interessante. Meu pai é artista plástico. Ele pinta óleo sobre tela. E eu me lembro que muitas vezes, eu chegava lá em casa, meu pai pintava quadros quando estava muito inspirado, às vezes num dia só. Mas às vezes, ele pintava quadros que levavam meses para terminar. Eu chegava no ateliê e falava: pai, mas esse quadro já está pronto. Aí ele dizia assim: não, meu filho, ainda não está pronto. Ainda faltam alguns detalhes. Pai, não falta nada. A montanha está perfeita, o mar está perfeito, a paisagem está perfeita, as cores, a sombra, tudo está perfeito. Não falta absolutamente nada nesse quadro. Aí ele dizia assim: meu filho, está faltando sim. Vai entender, né? São artistas. São homens com potencial criativo. Daqui a pouco meu pai passava um dia, passava 2 dias, às vezes um mês, tinha um insight. Igor, lembrei, pega a paleta, combina 4, 5 cores,
mistura na paleta, e às vezes ele fazia um traço no horizonte. E dizia, agora sim, agora eu terminei o quadro. Escute isso. O nosso Deus é um Deus inconformado com a desordem e com o caos. Quando o nosso Deus olha para alguma coisa disforme e caótica, sem forma e vazia, a natureza do nosso Deus é tão criativa, a natureza do nosso Deus é tão extravagante no poder criativo que Ele tem, que Ele não se conforma em olhar para uma vida ou para alguma coisa que está sem forma e vazia. Eu acho que a reação de Deus diante de uma vida vazia é a mesma reação do meu pai diante de uma tela em branco. Ele olha para a vida de um homem cuja vida parece uma tela em branco, e ele se enche de inspiração para projetar naquele quadro toda a sua criatividade e toda a sua vida. Quando Deus olhou para o mundo e viu que o mundo era sem forma e vazia, que a terra era sem forma e vazia, a capacidade criativa de Deus não deu conta de ver o mundo disforme. Deus olhou para o mundo disforme e Ele desencadeou um processo criativo quando Ele disse, haja luz. Porque quando Deus olha para o mundo como um artista, Ele vai criando no primeiro dia, Ele vai enchendo de vida a criação, Ele faz os frutos produzirem, Ele cria toda a inteligência presente na criação de Deus, a terra produz fruto na estação própria, a chuva vem no tempo certo, um vapor sai da terra para regar a terra, os animais vivem em harmonia, Deus estabelece leis fixas na criação para que tudo funcione harmoniosamente segundo a sua vontade, porque Deus é um Deus ordeiro, e a vida de Deus quando se manifesta, Ele elimina o caos com a criatividade. Porque Ele é o Deus da vida, não é o Deus da morte. E algumas pessoas falam, Igor, quando Cristo entrou na minha vida foi completamente transformada. Transformada por quê? Porque um dia o Deus ordeiro e criativo olhou para você de uma forma misteriosa. Eu não sei explicar isso, porque quando olhou para mim foi misterioso. E por uma graça inefável, indescritível, o poder da cruz me alcançou de uma forma tão extravagante, o poder da cruz me cativou de uma forma tão irresistível, que mesmo se eu não quisesse, os meus joelhos não se dobrariam diante do poder da cruz. E quando os meus joelhos se dobraram diante do poder da cruz, eu não experimentei somente a morte daquele que foi moído pelas minhas iniquidades, mas eu experimentei o poder de alguém que tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Porque o poder da cruz não é só o poder de levar sobre ele os meus pecados. A cruz também tem um efeito criativo na minha vida, de um Deus que não se conforma com uma vida sem forma e vazia. Deus não se conforma com a vida de um homem que parece um quadro branco, porque como um artista inspirado, cheio de criatividade, ele espalha a tinta na sua vida, ele coloca cores, ordem, criatividade, inspiração, e ele diz que tudo ficou muito bom. Como um artista que se distancia da sua arte, como um artista que se distancia da sua obra, ele olha para a sua vida agora feita à imagem e semelhança dele, e ele pode dizer, como disse no Éden, viu Deus que tudo era muito bom. Mas existe um que conspira contra o belo, existe um que conspira contra a beleza, existe um que conspira contra a ordem de Deus e a vida de Deus. E esse alguém conspira, ele vem para roubar, para matar, para destruir, para tirar a cor, para tirar o belo, para manchar o quadro. Aí Jesus vem e diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem que entender o que é vida. Vida. É engraçado porque o conceito de vida é tão abstrato para a gente, né? Se você pergunta a um biólogo o que é vida, o biólogo vai te dizer, vida é estabilidade orgânica, ou seja, você tem que nascer, você tem que crescer, você tem que reproduzir e morrer. Isso é vida para o biólogo. Se você perguntar para um sociólogo, ele vai te falar que a vida são relações sociais estáveis. Isso é vida para o sociólogo. O sociólogo, nesse caso, descarta completamente o que o biólogo falou sobre vida. Se você pega um físico, ele vai te falar que a vida é estabilidade entre as partículas que formam o corpo físico.
Quando essas energias cessam, o homem morre. Se você pergunta para o economista o que é vida, o economista vai te falar que a vida é estabilidade econômica, recursos hídricos, recursos materiais para te manter existindo, para a manutenção da existência financeira e material do homem. Espera aí, o biólogo diz que a vida é uma coisa, o físico diz que vida é outra coisa, o economista diz uma outra coisa sobre a vida, mas afinal de contas, o que é a vida? Se eu disser que a vida se resume apenas ao aspecto biológico, eu ignorei o fato de que o homem também tem uma vida financeira. Se eu disser que a vida é somente ter dinheiro, eu ignorei completamente, por exemplo, a vida emocional de uma pessoa. Porque a pessoa pode ter dinheiro, mas ser morta afetivamente, concorda comigo? Uma pessoa pode ter uma barriguinha cheia, ela come todo dia, mas a vida econômica dela é um fracasso, a vida emocional dela é um fracasso, a saúde dela é um fracasso. Peraí, então, que conceito que eu tenho que ter de vida? O conceito bíblico. E qual é o conceito bíblico de vida? Um dia, eu fui lá no original hebraico da Bíblia, eu sou professor de hebraico, aí eu peguei um texto bíblico da Bíblia lá em hebraico, o termo hebraico para vida. O termo hebraico para vida é a palavra Chaim. Diga para o seu irmão aí, Chaim. Não, você não falou direito. Você tem que aprender hebraico como se falava na época de Jesus. Esse Ra de Chaim, você tem que arranhar a garganta sem dó. Chaim. E terminar com M, fazendo esse movimento aqui, ó. Chaim. Gente, vocês não têm ideia de como que essa palavra tem poder. Não no que ela representa graficamente, mas no seu significado. Porque em hebraico, quando as palavras são no plural, ou quando você quer transmitir com intensidade uma verdade, você coloca essas palavras no plural. E no hebraico, palavras terminadas em im indicam plural. Então se você pergunta para um judeu o que é a vida, Mahaim, ele vai te falar, Mahaim quer dizer o que é a vidas. Porque o termo vida, ele é plural no original hebraico da Bíblia. Por que ele é plural? Porque no pensamento do povo de Israel e no pensamento de Jesus e dos apóstolos, no primeiro século da igreja, vida não se resumia a uma vida. A vida era tão abundante, a vida era tão cheia de possibilidades, que ela incluía a vida econômica, a vida física, a vida material, a vida emocional, a vida psíquica, a vida econômica. Não existia nenhum aspecto da existência humana que a vida não envolvesse. Então, se eu entendo que a vida é plenitude, se eu entendo que a vida, no conceito bíblico, ela é ampla, não se resume à vida biológica, comer, ter filho e morrer. Quando eu entendo que a vida é essa expansão, eu começo a descobrir que a minha vida com Cristo não é uma vida resumida a um aspecto, mas que a minha vida é cheia de possibilidades, que a minha espiritualidade é integral, que a minha espiritualidade transborda para todos os aspectos da vida humana, e que o poder da cruz, escute isso, e que o poder da cruz, a salvação, não se restringe a salvar um homem do inferno. O efeito da salvação alcança integralmente todos os aspectos da vida humana. Não existe um palmo, não existe um quadrado, não existe um centímetro da existência humana que Cristo não diga me dê. Quem dizia isso foi um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper no século XIX. Quando o avivamento estava incendiando a Holanda, Abraham Kuyper dizia, não existe um centímetro da vida humana, não existe nenhum pedaço da existência humana que Jesus Cristo não diga me dê. Porque às vezes nós criamos uma espiritualidade esquizofrênica. Porque achamos que Cristo só tem poder de cuidar da minha vida espiritual. Mas quem que cuida do meu corpo? Achamos que Jesus só tem poder para cuidar do mundo dos demônios. Mas ele não tem competência, por exemplo, para instruir a minha criação de filhos. Achamos às vezes que Jesus não tem respostas, e o Evangelho não tem respostas, por exemplo, para a minha vida acadêmica, para a minha vida universitária. Eu, por exemplo, participo de uma associação científica de crentes, que estão trabalhando, engajados em formular pensamento científico a partir das Escrituras. Por quê? Porque se Cristo é Senhor de todos os aspectos da vida, Ele também é Senhor da ciência.
Mas o problema é que nós restringimos a ação de Cristo à dimensão da igreja e à dimensão da nossa espiritualidade pessoal. E Cristo não está interessado na arte? Cristo não estaria interessado na música? Cristo não estaria interessado, por exemplo, na minha expressão corporal de adoração a Ele? Cristo não estaria interessado na minha saúde física? Cristo não estaria interessado, por exemplo, na mordomia pessoal, na administração dos meus bens? Será que Cristo não teria respostas, por exemplo, para a minha inteligência, para a minha criatividade, na forma de criar filhos? E sabe qual é o problema disso? O problema disso é que nós às vezes restringimos os papéis vocacionais. Isso aqui é importantíssimo para quem tem chamado. Eu custei aprender isso na minha caminhada com Deus. Nós achamos que só cumprimos o chamado de Deus se fizermos uma tarefa dentro da igreja local. Não é verdade, pastor? Achamos que, não, irmão, pastor, descobri que eu tenho um chamado. Qual é o seu chamado, meu filho? Aí bota ele para cantar, o cara não canta. Taquara rachado. Bota o camarada para dançar e trupica aqui nesse pau aqui, ó, capota, caramba. Irmão, você não tinha dança? Não sei, pastor. E está com chamado. Bota o homem para cantar, para tocar, para louvar, para pregar. Fracasso generalizado. Ele não dá conta de fazer nada disso. Um dia que o pastor falou assim, só tem um jeito para ele. Vou botar ele para servir a ceia. Meu Deus do céu. Por quê? Porque nós achamos, muitas das vezes, que só sentimos realizados vocacionalmente, ministerialmente, se restringirmos a nossa vocação espiritual ao universo da igreja local. E não é verdade. Existe uma teóloga, uma mulher que eu tenho profunda admiração por ela. Leiam esse livro, a CPAD já publicou em português, chama Verdade Absoluta, Total Truth em inglês. Um livro magnífico de uma autora chamada Nancy Pearcey. Essa mulher vendendo livro igual a água nos Estados Unidos, só por causa dessa frase dela. Ela conta na introdução desse livro o caso que ela teve na igreja dela de uma advogada que se converteu ao Senhor e com poucos meses de convertida, a conversão dela foi muito forte, o Senhor atraiu soberanamente para o Evangelho. E essa jovem conta nesse livro, ela conta nesse livro a história dessa jovem que era advogada, que não passou muitos meses, pastor, ela sentiu um chamado. Deus me chamou para fazer a obra dele. Qual foi a primeira reação dela? Tentar todos os ministérios possíveis dentro da igreja. Ela viu que não dava conta de nada, aí de repente, já sei, sou missionária. Vou para uma agência missionária, vou para o campo, vou trabalhar lá na China. Aí o que ela fez? Largou a faculdade de Direito, largou a vocação profissional dela, e lá vai a irmã para o campo missionário. No meio da viagem, ela orando pelo trabalho missionário que ela teria na China, o Espírito Santo fala para ela, minha querida filha, você não entendeu ainda? O que, Senhor? Eu te chamei porque eu preciso de uma advogada no reino de Deus. Mas nós achamos que a vida que Jesus ofereceu na cruz se restringe à dimensão da fé eclesiástica, dentro da igreja. Mas a fé real, integral, o poder da vida plena que Jesus ofereceu na cruz, desafia os salvos a serem missionários mais fora da igreja do que dentro do universo da igreja. Então eu vou atuar como um bom administrador, manifestando o reino de Deus. Eu vou atuar como uma dona de casa, manifestando o reino de Deus. Tem gente que acha assim, Igor, minha mãe, descobri qual é o dom da minha mãe. Qual é o dom da sua mãe, meu irmão? O dom da minha mãe é ser missionária. É mesmo? Para onde que ela vai? Para a China? Para a Coreia? Não. Ela vai criar filhos. Só que nós vivemos uma sociedade tão segregada, uma sociedade tão fragmentadora, tão divisora de família, que nós descartamos a hipótese de que uma mulher pode cumprir plenamente o seu ministério cuidando de filhos. Eu falo isso pela minha mãe, que apesar de ser uma grande evangelista, na minha percepção, ela está ali atrás escondidinha, né? Muitos professores de teologia que eu tive aqui nessa cidade foram evangelizadas por ela, e é muito bom ver isso, né? Mas o maior ministério dela, ela sabe qual é: por filhos que prestam no mundo. Esse é o seu chamado dela. Essa é a vocação que Deus deu para ela. E você acha que ela é menos digna do que um missionário que trabalha na China? Você acha que a vocação dela é menor do que o pastor e nós que pregamos aqui na frente? Te digo que não. Te digo que não.
Porque no reino de Deus, ministérios não são medidos pela demonstração pública desses ministérios. No reino de Deus, a dignidade de uma vocação não está no efeito numérico ou não numérico de determinados ministérios. No reino de Deus, a qualidade de uma vocação é determinada pela fidelidade do vocacionado ao seu chamado. Se você é 100% fiel àquilo que Deus te confiou como papel e como vocação, você está sendo 100% crente e 100% obediente à sua vocação. É isso que interessa entender. Então quando a gente vê Jesus falando, eu vim para trazer vida e vida em abundância, nós não entendemos. Uma vez eu estava treinando um grupo de missionários da Jocum lá em Contagem, e o pastor Jaime é muito amigo meu. O pastor Jaime foi um dos pioneiros da Jocum, foi o fundador da base da Jocum em Contagem. Estava falando com ele, pastor Jaime, vou ministrar aqui hoje para os evangelistas o que é o evangelho. Eu falei, mas peraí, mas os evangelistas sabem o que é evangelho? Ah, eles sabem? Sabem? Então vamos conversar sobre o evangelho. Aí eu chamei os evangelistas, que estavam sendo treinados na base da Jocum, e falei para eles, quem aqui conhece o evangelho? Todo mundo, eu conheço. Então tá bom, vamos lá. Por que Jesus morreu na cruz? Ponto. Para nos salvar. É a resposta óbvia, né? É certo, mas por que tinha que ser cruz? Aí as coisas começaram a se complicar. Por que tinha que ter sangue? Por que tinha que ir para o madeiro? Por que tinha que ter os braços perfurados, coroa de espinho? Por que tinha que ser na véspera de Páscoa? Por que ele tinha que ressuscitar no terceiro dia? Por que tinha que ser esse menino, esse homem de Nazaré? Por que não podia ser lá um filósofo grego? Por que não podia ser um profeta lá da Mesopotâmia? Por que tinha que ser um homem de Nazaré, que nasceu em Belém, que morreu numa cruz na Judéia, no lado de fora de Jerusalém? São perguntas que parecem simples, mas que causam uma mudança radical na nossa percepção do Evangelho. Não sei se você consegue entender a magnitude do que significou o sacrifício de Cristo. A magnitude de um homem que a Bíblia fala que ele existia na forma de Deus, subsistia na forma de Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo. Você sabe o que isso significa? Muita gente acha que quando Jesus veio como homem a essa terra, ele veio usando os seus poderes divinos. Jesus vencia a tentação porque ele era Deus, né? Mentira! Ele era Deus, mas em nenhum momento ele usurpou de ser igual a Deus. Por quê? Porque a lógica bíblica é simples. Se por um homem entrou um pecado no mundo, por um outro homem o pecado tinha que sair. Se Jesus fizesse uso dos seus atributos divinos para vencer o pecado, não seria o homem vencendo o pecado, seria Deus. O grande poder da cruz, segundo Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 3, é que Cristo Jesus, subsistindo na forma de homem, triunfou sobre o pecado como homem. E sabe o que isso significa? Aterrorize-se com isso. Isso significa que Satanás estava acostumado a tentar os homens e a ter sucesso. Satanás estava acostumado a colocar o homem diante de determinados dilemas espirituais, em que ao homem não cabia nenhuma outra resposta senão cair na tentação. Só que um dia, ele tentou um homem a mais, como já estava acostumado, e ele viu que esse homem, na primeira tentação, ele não cedeu. Aí ele tentou de novo, o homem não cedeu. Ele foi avançando o nível, o grau de tentação, e esse homem não cedia. Aí ele começou a falar, peraí, isso é um problema. Porque todos os homens nesse nível aqui já tinham caído do cavalo. E quem é esse homem que continua resistindo? Jesus foi triunfando, foi vencendo, foi se glorificando a Deus nos seus atos. Por isso que a Bíblia fala que aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne, tem o espírito do anticristo, porque ele nega a humanidade de Jesus. Porque quem venceu o pecado não foi a divindade de Jesus. Quem venceu o pecado não foi o Jesus Deus. Quem venceu o pecado, o Jesus homem, que se esvaziou e assumiu a glória, a forma de servo. E quando Jesus triunfa definitivamente sobre o pecado, quando ele vai para a cruz, na última tentativa de Satanás de vencer o homem, observe, quando Jesus vai para a cruz, quem está indo sou eu, quem está indo é você,
Porque nós não conseguimos vencer, mas há um que venceu por nós, há um que triunfou no nosso lugar, há um que tomou a chave, há um que triunfou na cruz, há um que colocou principados e potestades, expondo-os ao desprezo na cruz. Quando ele sobe naquele madeiro, e a Bíblia fala, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado sobre a terra. Cristo foi erguido no madeiro como escândalo para as nações, como terror para os poderosos, e quando ele triunfou sobre a morte. Quando ele triunfou. Pergunta que não quer calar aos vestibulandos presentes no recinto. O salário do pecado é? O salário do pecado é? Jesus pecou? Por que ele morreu? Dorme com essa para essa noite. Sabe por que ele morreu? Porque ele autorizou a morte levá-lo. Porque se não tivesse dado autorização, ele ia ficar naquela cruz, sendo chicotado, humilhado, moído, e a morte não alcançaria, porque a morte não era para ele. A morte é para pecador. Ele não tinha pecado. Por isso que ele teve que autorizar a morte. O que ele falou para a morte? Pai, a ti entrego o meu espírito. Ali a morte tocou nele, porque ele autorizou a morte a tocá-lo. Agora, olha que coisa impressionante. Todos os homens eram dignos da morte. Jesus não. E justamente porque ele não era digno da morte, o homem da vida não era digno da morte, ele foi levado à região dos mortos. E lá na região dos mortos, ele tomou a chave da morte e do inferno. Porque agora, diferente de todos os homens que eram vítimas da morte, Jesus, que não era digno dela, tem agora o poder sobre a morte absolutamente. Absolutamente. Se eu já entendi que a vida é essa plenitude, se eu já entendi que a vida é o governo de Cristo sobre todas as áreas da minha vida, eu também já entendo o que é a morte. A morte não é só uma pessoa tomar um tiro e morrer. A morte, ela também opera devorando a plenitude de vida que Deus prometeu ao homem. Então, às vezes, o homem ele é estável espiritualmente, ele é estável emocionalmente, mas a vida familiar dele é um caos. Por quê? Porque há a atuação da morte na família dele. Às vezes, ele é um jovem criativo, fervoroso, cheio de inspiração. Aqui na igreja, pastor, ele é uma bênção. Ele fala em línguas, ele profetiza, ele canta, ele dança. Mas lá na faculdade dele, ele põe Deus numa gaveta e vira ateu. Vira ateu. Sabe por quê? Porque ele não tem razões na cabeça dele. Ele acha que a fé dele não tem razões suficientes para ele proclamar o evangelho dentro de uma universidade. Nesse caso, a atuação da morte operando na sua vida. Mas quando eu conheço o poder da ressurreição, gente, isso é magnífico. Quando eu reconheço o poder da glória da ressurreição, quando o Filho do Homem triunfa sobre a morte, quando ele vence poderosamente sobre ela, olha o que Jesus fala aqui na tentação no deserto. Olha o que diz aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 9. A Bíblia diz assim, Deus falando para Israel: o Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou a teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aí Jesus, isso eu acho incrível, Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, verso 4, sobre o que Jesus causou na vida dos santos. Romanos 6,4 diz assim: pois nós fomos sepultados com Cristo na sua morte. Você entende o que isso significa? Eu entendi isso quando eu nasci de novo, quando eu conheci o Senhor com meus 17 anos, o dia que Cristo me sepultou com Ele. O dia que Cristo me levou com Ele para ser sepultado, o meu velho homem foi sepultado com Ele. Pedro Paulo está ali atrás. Cadê o Pedrão? O Pedrão está ali atrás, ele conhece um pouco da nossa história. O Pedro teve uma experiência de regeneração mais ou menos na mesma época que eu. Quantas vezes você desviou, Pedro, desde que creu em Jesus? Me fala aí. Nunca? Nenhuma vezinha, assim, você deu uma escorregadinha, foi lá e voltou? Nunca?
Escute o que eu vou falar para vocês aqui nessa noite. Eu acho que você tem todo o direito de discordar do que eu vou falar aqui hoje, mas isso é uma experiência pessoal. Você tem todo o direito de concordar ou não. Na minha opinião, a verdadeira experiência com o novo nascimento, com a regeneração, é antecipada por uma experiência de terror com o pecado. Se você não olhar para o pecado e dar ao pecado a dignidade que ele tem, qual é a dignidade do pecado? O pecado é mal cheiroso, o pecado dá ânsia de vômito, o pecado fede, o pecado é aterrador, o pecado é depravador, o pecado é escandaloso. E quando você estiver desesperado diante do pecado, quando você tiver consciência que não existe nada de bonzinho em você para que você alcance a vida eterna, quando você estiver completamente desfeito diante do pecado, quando você vê o caldeirão do inferno aberto diante dos seus olhos e o desespero pelos efeitos aterradores do pecado, somente então Deus vai encontrar em você a humilhação suficiente para que Ele opere a sua graça abundante para te tirar do pecado. Sabe o que acontece? Eu olho e vejo um monte de crente meia boca. Lá em Minas a gente fala assim, sabe, pastor? Crente meia boca. O que é o crente meia boca? É o crente que não teve uma experiência terrível com o pecado. Por isso a sua conversão não foi poderosa o suficiente. Porque quando você tem uma experiência aterradora com o pecado, você tem uma experiência poderosa com a graça de Deus. E quando experimentamos o poder da graça de Deus, Pedro, se você quiser, você não consegue ir para o mundo. Eu não consigo. Se eu quiser hoje fazer não, vou forçar, pastor, minha mente, e eu vou voltar para o mundo. Eu não consigo, eu não tenho esse direito. Eu não dou conta. O poder da graça de Cristo foi tão grande na minha vida. Sabe, a extravagância dessa vida, o poder da cruz, me deu um efeito tão radical na minha espiritualidade, que desde os meus 17 anos, eu nunca regredi na minha fé. Sabe por que eu nunca regredi? Não é porque eu sou bom, é porque a graça de Deus é poderosa o suficiente para me manter de pé. O Senhor nos segura pelas mãos para que os nossos pés não resvalem. É isso que diz a palavra dele. Por quê? Uma graça misteriosa que eu não sei explicar. Aí fica esse monte de crente. O que você é? Eu sou desviado. Desviado. Meu irmão, você nunca foi desviado, você nunca conheceu a Cristo. Se você conhecer a Cristo de verdade, você nunca vai se desviar. Gente, isso é uma palavra radical, mas é a palavra que muda, pastor. Foi a palavra que mudou a minha vida. Eu era um surfista. Eu conto para meus amigos lá de Minas e morrem de rir. Mas surfista, vai surfar onde agora, meu filho? Tem a Lagoa da Pampulha fedorenta aqui, não tem jeito. Surfava, acordava 7 da manhã para ir pegar onda na Praia Brava aqui, pegar onda na Praia do Peró, pegar onda... Sem Deus, vazio de Deus. Um jovem como qualquer outro. Sabe o crente veraneio, que é famoso aqui em Cabo Frio, né, pastor? Crente veraneio. Crente veraneio tinha muito. Na minha época tinha um monte, né, Pedrão? Quantos que nós já vimos cair do cavalo? Enquanto a galera ia, meu filho, para as baladas, ia eu e Pedrão lá para a Praia do Forte evangelizar. Vamos pregar, Pedrão, vamos pregar. Gente, era gente possessa. Pedro lembra disso? Gente possessa vinha atrás da gente. Quase que os demônios pediam socorro. Por favor, o que está aqui dentro quer ser salvo. Porque era o reino de Deus, tão real. Vocês entendem isso? Quando o evangelho de verdade, eu já estou encerrando, mas eu preciso dar esse recado para você. Quando o evangelho de verdade alcança um homem, a Bíblia diz que Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você entende o que é isso? É Deus te tirar de um mundo de ilusão, de morte, e te transportar para a vida real. Porque a vida real não é essa vida que você está vendo aí fora. A vida real é a vida que Cristo tem para oferecer. É o reino de Deus que está disponível desde a fundação do mundo. Esse é o evangelho real. Esse é o mundo real criado por Cristo. Eu não quero viver na ilusão. Quem é jovem aqui já assistiu Matrix. O filme Matrix, ou já assistiu Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis? Que mundo você quer viver? Você quer viver no mundo de ilusão, das máquinas de Matrix lá, poluindo a sua mente com um mundo de ilusão? O mundo parece perfeito, bonito, cheio de emoções, mas não é realidade, é tudo sonho. Hoje, chegando aqui, eu estava vindo para cá de Belo Horizonte, saí cedinho de Belo Horizonte hoje para chegar aqui, estava vindo com o Felipe ali, meu amigo. Nós paramos no mirante, lá em Três Rios, para ver a paisagem. E chegam 2 jovens,
quando eu levantei a mão, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de glorificar a Deus no belo. Então quando eu olhei para as montanhas, quando eu olhei para a Serra da Mantiqueira, eu levantei a mão no meio dos galhos e falei: Senhor, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A glória do Senhor enche a terra. A glória do Senhor, ó Pai, a terra declara a tua glória. Eu fui louvando a Deus. Aí tinham 3 drogados lá. Os camaradas chegaram perto da gente, acharam que a gente está tudo drogado também. Né, Felipe? Acharam que a gente está tudo entorpecido. Ô, você é doidão? Meu querido, ele não entendeu que eu estava no mundo real criado por Deus. Ele estava numa ilusão. Eu estava totalmente na realidade de Deus. Uma vez, pastor, me perguntaram num curso de teologia, lá em Novo Hamburgo, me perguntaram assim: Igor, Jesus era meio fantasma depois que ele ressuscitou, não é verdade? Eu falei: por quê? Porque a Bíblia fala que ele passou pelas paredes. Então Jesus não era bem um homem ressurreto, Jesus era uma coisa meio fantasmagórica. Eu falei: você está pensando errado. Inverte a lógica. Na verdade, Jesus é tão real, Jesus ele é tão concreto, Jesus é tão palpável. Gente, escute, isso é muito forte. Jesus é tão real, tão palpável, a ressurreição dele é tão irrefutável, é tão real, tão concreta, que o mundo que você acha que é real fica translúcido, vira poeira diante da realidade dele. Então não é ele que está passando pela parede, é a parede que se abre diante da realidade dele. Calabachuri canta, aralabachuri antalá. Ele é real! Ele é real! Vocês desculpem, mas eu não sirvo um Senhor morto. Eu não sirvo um Senhor que foi vencido pela morte. Eu sirvo um Senhor que triunfou sobre a morte poderosamente, cheio de vida, cheio de misericórdia. Foi um rei, o da maior estirpe de Israel, da casa de Davi, que foi para o madeiro em meu lugar. Eu não valia nada, eu não tinha significado nenhum, não tinha sentido nenhum, mas ele, o rei de toda a terra, foi para o madeiro no meu lugar. E contra ele não vale altivez, não vale soberba. Os poderosos tremem diante da cruz. Os poderosos tremem diante do poder da ressurreição. Porque, como eu já estava falando, se Jesus, no que ele morreu, quando Jesus chega no túmulo, nem a morte aceitava mais ele. Ele falou: meu filho, seu lugar não é aqui. O túmulo cuspiu Jesus. O túmulo rejeitou Jesus. Aqui é o lugar dos pecadores. Você não tem poder, você não tem por que estar aqui. A morte que nos aterroriza tanto cedeu ao poder da ressurreição de Cristo. Queridos, eu vos desafio a viverem um avivamento completamente novo, um avivamento completamente bíblico, um avivamento completamente integrado com a vontade de Deus. E eu quero te convidar a se colocar de pé junto comigo. Eu quero orar com você. Eu quero ministrar sobre a sua vida o poder daquele que triunfou sobre a morte. Eu quero te desafiar, se você ainda não conhece o que é novo nascimento, se você ainda não sabe o que significa isso, se você não sabe o que significa viver uma vida de liberdade, escute o que eu estou te dizendo. Muitos crentes acham que a vida cristã é um sacrifício, que você tem que estar o dia inteiro sacrificando para obedecer a Deus. Se você acha que a obediência é um sacrifício, a probabilidade de você ainda não ter conhecido a salvação de verdade é muito grande. Porque quando o salvo conhece a salvação, ele descobre que a obediência é uma expressão de amor absoluto ao seu Senhor. Eu, Igor, não obedeço a Cristo porque eu tenho medo de ir ao inferno. Eu obedeço a Cristo porque eu já estou no reino de Deus. Eu não obedeço a Cristo porque eu tenho medo que eu vou morar com o capeta lá, no seja onde que for. Eu quero te dizer que o inferno não é meu lugar. Um dia eu vou ver o meu Senhor face a face. E Ele vai dizer para mim: filhinho bendito, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então eu não sou movido pelo medo do inferno, eu sou movido pela esperança da eternidade. Então, se você ainda não teve uma experiência do que é nascer da água e do Espírito, se você ainda não descobriu a liberdade, no meu Orkut está escrito lá: os livres obedecem. Só os livres obedecem, escravo não obedece. Anote no seu caderninho: liberdade não é fazer aquilo que se tem vontade. Liberdade é não ser escravo da sua própria vontade.
Amém? Se dizem para você que você não é livre, diga para eles: eu sou livre. Aleluia. Você não consegue ficar uma noite sem ir na balada. Eu fico quantas noites você quiser. Quantas noites você quiser, porque eu não preciso daquilo. Eu não preciso desse mundo. Eu não preciso da ilusão, porque eu estou na realidade. Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso me basta. Isso é suficiente. Oh, aleluia. Isso é suficiente. Então eu quero que você ore. Eu não vou te chamar aqui na frente. Não vou. O pastor já fez isso. Já te consagrou. E a palavra de Deus é suficiente. A obra é do Espírito. Não é do Igor, não é do pastor, não é dessa casa, não é do Everson. É do Espírito. É Ele quem atrai. É Ele que acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não quero te desafiar a viver uma fé bíblica, uma fé real diante de Deus, uma experiência concreta com a salvação. Abra o seu coração para Ele. Faça um clamor a Deus. Tenha uma experiência aterradora com o pecado. E quando você se ver desesperado, clame a graça dEle e Ele te acolherá. Porque existe graça abundante para pecadores arrependidos. A graça plena só vem para arrependidos plenos. Se o arrependimento não for pleno, a graça plena não te alcança. Então se abre diante do Senhor e fala: Senhor, eu cansei desse marasmo espiritual. Cansei de ser esse crente mais ou menos. Cansei de ser esse discípulo manco. Eu quero ser, Pai, um discípulo do Senhor integral. Eu quero que a minha vida seja abundante, que a minha espiritualidade seja criativa diante do Senhor. Oh Espírito de Deus, alcance o coração dos santos. O remanescente do Senhor que intercede, clama em favor dessa igreja. A oração do profeta Abacuque não pode ser calada. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. E no meio dos anos a fase conhecida. Deus, eu vou anunciar esse evangelho até morrer. Daqui a 20 anos esse vai ser o meu evangelho. Daqui a 30 anos vai ser o nosso evangelho. Que o Senhor fará em tempo próximo um novo avivamento para a tua noiva. De homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, que caminham em justiça, que caminham em integridade, que não são mortos, mas são vivos em Cristo Jesus. Regenera, Senhor. Faz novo homem, nova mulher, novo jovem, novo adolescente, novo ancião. Derrama um espírito abundante de graça, de fidelidade, de vitalidade, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Dê um golpe definitivo na morte, na vida desse meu irmão, desse jovem que está aqui nos visitando nessa noite. Que o poder do Evangelho te alcance hoje. Que o poder do Evangelho hoje te atraia de forma misteriosa. Olha, não adianta, porque se esse Evangelho te alcançar, é irresistível. É irresistível o poder desse madeiro. É irresistível o poder dessa vida. Então abra o seu coração diante do poder da cruz. Abra o seu coração diante do poder da ressurreição, desse mistério chamado ressurreição. Quando você estiver diante do altar do Rei, do trono do Rei, diga para Ele: Senhor, te servirei, porque é só isso que eu posso fazer por Ti. O mínimo é te servir por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Olha, se você quer conhecer essa vida plena, se você quer experimentar a plenitude dessa vida, receba essa oração agora em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos e creia nessa oração. Senhor, diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua presença, eu quero colocar essas vidas diante do Senhor. Eu quero pedir que o Teu Espírito agora, sonde esse coração. Esse coração agora não pode ficar nada escondido nele. Quando a luz do Teu Espírito alcança o coração do homem, as nossas obras não podem ser escondidas. Os nossos pecados ocultos ficam patentes diante dos Teus olhos. Ó Pai, quando a Tua luz vem ao coração do homem, as suas angústias, as suas ansiedades ficam patentes diante do Teu poder. E o Senhor expõe as nossas obras, para que a Tua graça abundante alcance absolutamente tudo, até as dimensões mais ocultas do nosso coração.
Então Deus leva cativo todo pensamento a Cristo, desfaz as fortalezas, desfaz os sofismas, as meias verdades, as mentiras, e ilumina a mente desse teu homem, desse teu servo, dessa tua serva que está hoje aqui diante da tua presença. Então, com toda a criatividade, com toda a multiplicidade de dons e maravilhas, se faz presente na vida desse teu servo e dessa tua serva, Pai. Mostra-te como o Senhor absoluto destas vidas. Agracia os teus santos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer uma oração em hebraico, na língua de Jesus, a bênção de Arão. Números 15, versículo 37 diz que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Feche os seus olhos, levante a sua mão. Vou dar essa bênção em língua hebraica agora, cantada, como os filhos de Arão faziam há 3.000 anos atrás. E receba essa bênção hoje, na presença do nosso Deus. Amém. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav lecha vichuneka, Isa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Que Ele te dê a paz. Aleluia. Olá, queridos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Cada programa desse que você liga à televisão e permite que a ministração de Deus entre na sua casa, é mais uma cura, é mais um milagre, é mais um tratamento de Deus, mais uma revelação de Deus para você. Então continue conosco todas as semanas, convide seus amigos, convide a sua família e venha ver o programa Gerados para Vencer. E nesse momento agora eu quero orar pela sua vida e eu quero declarar o milagre de Deus na sua casa. Incline a sua cabeça, aonde você estiver, onde você está, coloque a mão no seu coração e receba um milagre. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo o milagre do Senhor nessa casa. Essa pessoa que está triste, depressiva, angustiada, desanimada, desmotivada, que seja tocada pela tua presença e gere um milagre nela. Essa pessoa doente, fraca, em cima dessa cama, seja tocada e gerado um milagre nela. Essa pessoa que está desempregada, falida, endividada, que seja tocada e o milagre seja gerado. Eu declaro em nome de Jesus o milagre agora. Amém. Eu quero convidar você agora para vir nos visitar. O endereço está passando aqui embaixo. É terça-feira da família, a partir das 19 horas. Tem uma ministração de Deus para a sua família, que pode mudar muita coisa, e vai mudar muita coisa. Eu aguardo você, e eu quero dar um abraço apertado em você, e declarar o meu amor e o meu carinho pela sua vida. Deus te abençoe, e continue conosco, em nome de Jesus.